Aleluias, glorificado seja Deus. Eu sou o pastor Acácio, sou pastor auxiliar da Igreja Batista Central do Oiticica. Estarei trazendo uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Mensagem que se encontra no livro de Salmos de número 13, que diz assim: Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Tanta tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vendo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluias. O salmista Davi, ele inicia esse salmo, é um salmo pequeno, questionando a Deus, fazendo perguntas ao Senhor. São perguntas interessantes que muitas vezes nós, até de uma certa forma, podemos até discordar. A gente até muitas vezes pensa, será que isso não entristece ao Senhor, não entristece a Deus? Mas não, Deus se alegra, na verdade, quando qualquer um de nós, chegamos diante dele e colocamos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está no coração. Às vezes, se a gente não atentar muito bem, a gente pode até pensar, por exemplo, a primeira pergunta que Davi faz, diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E aí alguém pode até pensar, poxa, se Davi disse que pergunta a Deus até quando ele se esquece, certamente Deus esquece. A gente pode até pensar, Deus esquece. Mas na verdade Deus não esquece de ninguém. Todas essas perguntas que Davi fez a Deus, não é que Deus se esquece, não é que Deus abandona, não é que Deus não protege, que não está presente, que não sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece o nosso coração, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece todas as coisas. Sabe a dor que estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando. E ele diz aqui, deixa claro que ele está se sentindo longe, como se Deus estivesse longe dele, como se Deus tivesse abandonado. Mas na verdade isso aqui são sentimentos que vêm muitas vezes, que nós sentimos muitas vezes como se a gente estivesse só, ou como se Deus tivesse abandonado. Mas Deus, ele não abandona, Deus, ele nunca deixa. E aqui também mostra a humildade de Davi. Davi, ele chega diante de Deus e coloca aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que ele está enfrentando. E Deus gosta que a gente chegue diante dele e diga, fale para ele o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, o nosso sofrimento, a nossa dor. Porque na verdade só ele pode trazer resposta. Só ele pode responder essas questões que muitas vezes nós enfrentamos. Todos nós temos os momentos de lutas, dificuldade e momento que a gente acha que está no deserto. Davi foi um desses, mas Davi, ele era um rei e ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era conduzir o povo de Deus, o povo de Israel. Davi tinha uma responsabilidade muito grande. E Davi tinha momentos que se sentia assim.
Mas é bom quando a gente fala com Deus, apresenta a Deus, porque Deus responde. A partir do verso 13, a partir do verso 3, diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Meu Deus. Davi sabia que Deus era o seu Deus. Por isso que Davi colocou as questões, porque sabia que Deus era Deus, o Deus dele. Que Deus jamais ia deixar ele só, jamais ia abandonar. Que Deus ia responder. Ele diz: alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi se sentia como se ele estivesse, naquele momento, sem conseguir enxergar. Quer dizer, Deus estava presente, mas Davi não conseguia enxergar, porque muitas vezes é isso que acontece conosco. Não é que Deus esteja longe, não é que Deus não esteja vendo, ou que Deus não esteja presente, mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que a gente não consegue ver o agir de Deus. A gente não consegue ver Deus operando em nós, mas Deus está presente. Interessante também lembrar que Davi vivia em um contexto totalmente diferente do contexto que nós vivemos hoje. Naquela época, Jesus ainda não havia vindo. Era um tempo sem o Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo não vivia, não habitava nas pessoas, ele visitava as pessoas, seus profetas, mas ele não vivia, as pessoas não eram cheias, mas nós hoje temos a presença do Espírito Santo conosco todos os dias. O Espírito Santo está junto de nós, conosco todos os dias. Naquela época não. Eles eram visitados pelo Espírito. Verso 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Isso é uma coisa interessante, nós não podemos deixar em nenhum momento que o inimigo prevaleça contra nós. Quando nós estamos tristes, nos sentindo só, o inimigo está prevalecendo. Mas quando nós chegamos diante de Deus e colocamos a nossa causa diante de Deus, as nossas causas, Deus ele chega e resolve. O inimigo não pode prevalecer, nem na minha, nem na tua vida. Nós podemos chegar diante de Deus, falar com o Senhor, falar para Ele o que é que está acontecendo. O verso 5 ele diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Davi ele disse: eu confio no Senhor, eu confio na tua bondade, eu confio na tua salvação. Eu creio que o Senhor não me deixa. Eu quero te dizer, finalizar essa mensagem dizendo: confia no Senhor, porque Ele não te deixa. As pessoas podem te deixar, mas Deus jamais te abandonará.